Nas Escrituras diz que no princípio era o Verbo, né? E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus no princípio. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? E, e o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos meditar, né? Nisso que está escrito ali em João, que no princípio ele era o Verbo, né? Nós, né, temos uma dedução, né? Uma ideia errada, né? Porque nós fomos condicionados, ensinados, né? Veio as tradições, as religiosidades, né? E tantas as coisas, né? Que vem e forma um Deus aqui no na nossa mente. Então, nós vamos lá, assistimos os filmes, né? E desde que nascemos somos crianças e vamos crescendo com esses condicionamentos, com esses ensinos feitos por mãos humanas, por ensinamentos humanos, por padrões, por condicionamentos, religiosidades, tantas as coisas, né, que ficam aqui, embutidas, enraizadas no nosso mental. Aí a gente vai lá ler as escrituras, né? Ou a gente medita, ou a gente ouve alguém falar, a gente vai lá e simplesmente pensa que é daquela forma ali. Nós pensamos, quando diz que no princípio era o verbo, né? A gente não pensa assim, deixa eu raciocinar. Igual eu, quando eu ia meditar, o Espírito da verdade, ele ia me levando assim, Rosemary, vai lá de novo naquela palavra, medita novamente, escuta novamente, Rosemary. Novamente, Rosemary. A gente às vezes não entende, porque vem assim no nosso pensar. O Espírito da verdade, o Espírito que está ali nas Escrituras. Porque ele vai, como ele é o Verbo e ele vai se encarnando, né? Mas depois a gente vai entender isso daí. Então ele vai se encarnando na gente, verdadeiramente. A gente vai reabrindo as Escrituras, é que a gente tem que edificar esse altar, senão a gente não fica, a gente não conhece Deus. Nós vamos ficar só com isso daí, com os condicionamentos, com os padrões, com as religiosidades. Aí quando a gente vai lá e lê que o verbo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, nós pensamos naquele Jesus lá atrás. Por que que nós pensamos, né? Porque nós vimos no filme, nós somos condicionados, ensinados, as religiões nos ensinaram, nós vamos lá, vemos os filmes, nossa, é daquela forma lá, nós pensamos, né? Mas não. Quando nós vamos adentrar ali as escrituras, né, esse verbo, porque diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas do que tem visto e ouvido. Aí nós também não entendemos, nós pensamos assim, é o Espírito Consolador, porque Jesus falou que quando ele fosse embora, ele mandaria outro igual ele, mandaria o Espírito Santo que estará conosco, né, para sempre até os finais dos séculos, né? Aí a gente vai pondo na cabeça que é aquele Jesus lá atrás, que é o Verbo, né? Sendo que isso nunca existiu. Porque como que Deus vai começar a existir nas nossas vidas? A partir de quando a gente edificar esse altar, a gente entrar no secreto, para saber o que está no secreto e trazer em público. Aí sim que nós vamos conhecer o nosso Deus, né? Verdadeiramente, né? Desta forma que nós vamos conhecer o nosso Deus, o encarnando. Porque quando diz que ele é o verbo, que o verbo se fez carne, olha como a gente tem que ir entendendo. Igual quando eu meditava, eu também não entendia. Mas depois eu fui entendendo que eu tinha que só ir meditando, só lendo, fazendo as obras das mãos, ficando ali no altar, que depois Deus revelaria no meu ser tudo que hoje eu posso estar passando para vocês, né? As verdades, né? Por isso que eu fiquei no altar, desenhando, escrevendo em variedade de línguas, falando em variedade de línguas, cantando os cânticos espirituais, orando em variedade de línguas, ficando nesse altar, fazendo a obra das mãos, verdadeiramente, tudo que o Espírito ia me conduzindo, eu ia fazendo. Ô, Rosemary, hoje você desenha, amanhã você escreve, hoje você planta uma plantinha, hoje você medita nas escrituras, hoje você vai ficar orando em línguas, hoje você vai ficar ali na tua sala ouvindo pregações.
Porque eu tinha que ouvir, né? Se eu não ouvisse as pregações, eu não ia entender que certas coisas não é a verdade. Porque se a gente assenta um lugar, né, para aprender de homens num determinado lugar, nós vamos ficar ali condicionados àqueles ensinos. Eu me assento ali e vou aprendendo daquela forma. Aí eu fico condicionada, aquilo lá vai ficar aqui na minha mente. Eu sento ali, falo assim, ó, você senta aqui, bate palma, agora você levanta, agora você louva, agora você ora, agora eu vou falar em nome de Jesus, expulsar os demônios. Então vai fazendo aquelas crendices, né? As religiões. Vai lá, você vai cumprindo aquele ritual. Senta, levanta, bate palma, louva. Agora vem o Espírito Santo, agora vamos expulsar os demônios. Hoje é dia de tal coisa, ou no outro dia é dia de outra coisa. É campanhas. Então é tantas as coisas que as religiões é Santa Ceia, é batizar. Então a gente fica ali, né? A gente fica ali aprendendo essas coisas, né? Então, o Espírito da Verdade fala: não, venha, assenta-te à minha direita, assenta à destra do poder. Venha aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a gente vai assentar à destra do poder, que é as Escrituras. Então, quando eu assento à destra do poder, eu vou ficar ali nessa edificação de altar, para que eu conheça verdadeiramente o meu Deus, em espírito e em verdade, para que eu possa adorá-lo em espírito e verdade. Conhecendo, sabendo que Ele é o Verbo que se faz carne em mim, naquela pessoa que medita, que crê nas Escrituras verdadeiramente, né? Então a gente vai aprendendo com aquele que é manso e humilde de coração. Verdadeiramente nós vamos aprendendo. Aí nós não ficamos mais enganados, não ficamos mais condicionados, vamos aprendendo o que realmente é Deus, o que realmente é crer, o que realmente é fé. Quanto tempo nós estamos enganados, né? Sem saber o que realmente é verdade, o que realmente é crer, o que realmente é Deus, né? Então, a verdadeira religião que nós temos que respeitar e aceitar é a religião que me liga a Deus, né? As pessoas falam assim, a gente tem que respeitar todas as religiões. A gente não pode respeitar nem aceitar uma coisa que não é verdade, que é mentira, né? A gente tem que ter caráter, hombridade. Se a gente verdadeiramente quer ser feito pelas mãos de Deus, quer conhecer o Deus verdadeiro, nós temos que ter o caráter dele, a natureza dele. A natureza dele não vai nos ensinar a gostar de mentiras, de enganos. Nós não podemos compactuar com isso. Por quanto tempo nós vamos tapando os nossos olhos, nossos ouvidos, vão compactuando com essas coisas, aceitando? Por que que a gente não pode dar o grito de liberdade e dizer, eu conheci a verdade? Verdade que liberta. Eu conheci o unigênito Filho de Deus, que é aquele que se encarna em mim, que eu fico ali no altar e ele vem se fazer em mim, né? A multiforme sabedoria, não uniforme. Deus é isso. Será que as pessoas algum dia, alguém ensinou realmente para o pessoal, isso é Deus. Esse é o Deus. Eu estou te apresentando o Deus aqui, vivo. O Deus, alguém já nos apresentou o Deus verdadeiro? Não. Porque a gente que tem que conhecer ele. Ele falou para a mulher de Samaria: a hora é e a hora chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O conhecendo, né? Não ficar mais aí compactuando com mentiras. Então, a gente fica. Na verdade, às vezes a gente percebe que tem alguma coisa que não está certa. A gente tem que falar: não, eu quero ser diferente disso daí, eu não quero isso para a minha vida mais, não. Quero conhecer o meu Deus verdadeiro. O Verbo que se faz carne naquele que crê, naquele que medita, naquele que adentra as Escrituras no conhecimento, com entendimento. Fé com obras, porque as Escrituras é fé com obras, conhecimento com entendimento, para que eu traga a sabedoria, o Espírito da verdade que vai se encarnando na gente, verdadeiramente, sendo feito pelas mãos fortes e o braço tendido de nosso Deus, porque por isso que ele diz, com mãos fortes e braço tendido, ele tira seu povo do Egito. Isso aí, dos enganos, das mentiras, dos condicionamentos, ele veio para desfazer as obras do diabo, da mentira, né? Então a gente tem que acordar, a gente tem que querer saber que aquele que é o Verbo que se encarna, ele está ali nas Escrituras, nesse novo nascimento do meu ser, porque para ver o reino de Deus, como ele falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque o reino de Deus não é deste mundo, né? Então,
É chegar, arrependei-vos. Ele fala assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus a vós. Arrependei-vos. Você estava no engano, você estava com os ouvidos tapados, com os olhos fechados, coração trancado, entendimento totalmente, né, feito por mãos humanas, mas eu vou tirar vocês com mãos fortes, braço estendido desse Egito, desse mundo que foi criado em vossas mentes. Graças do Easter Monster Mork Five Farves.